Olá, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ismênia Vidal Xavier, sou psicóloga clínica, supervisora, especialista em saúde mental, psicanalista e hoje eu estou aqui com vocês para falar sobre duas coisas bem importantes. Qual a diferença entre esquizofrenia e borderline? Borderline, no inglês, voltado para o português, como transtornos de personalidade limítrofe. Vamos lá? Então, gente, a gente lançou uma enquete no Instagram falando sobre a diferença entre esquizofrenia e o borderline. Para a gente iniciar esse discurso, essa fala, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre o que é a psicopatologia. Então, a psicopatologia é a ciência que estuda o sofrimento do sujeito, ou seja, o sofrimento do ser humano. Nessas patologias existem diferentes grupos, tá? Que na psicanálise e na patologia a gente chama de grupo A, grupo B, grupo C e tem outros grupos. Mas nós vamos limitar a falar do grupo A e do grupo B. Quais são os do grupo A? Todos do grupo A são os que a gente chama de neurose, psicose e as esquizoides, que são as esquizofrenias e os tipos de esquizofrenias. Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer um vídeo falando sobre os tipos de esquizofrenia. No grupo B estão os transtornos de personalidade. Tá, quando você fala de neurose, psicose do grupo A e transtorno de personalidade no grupo B, não cabe no mesmo transtorno? Não cabe no mesmo transtorno, tá? Nós temos a Bíblia, né, da psiquiatria, que é chamada DSM, e esse DSM, a cada edição, ele vem mudando algumas coisas. Umas se transformam em transtornos, outros deixam de ser transtornos, saem para ser apenas alguns tipos de patologias, mas assim, hoje o que nós temos no DSM é que existem separações de grupo. A esquizofrenia está entre os transtornos psicóticos e o borderline, ou seja, o transtorno de personalidade limítrofe, está nos transtornos de personalidade. O transtorno de personalidade é aquilo que nós chamamos de personalidade da pessoa? Não. Isso são traços da personalidade. Todos nós temos uma personalidade, ou seja, o que é essa personalidade? São traços genéticos hereditários que nós trazemos, assim como também as vivências e experiências da nossa própria existência de cada um. Por isso que cada um tem seu tipo de personalidade. Isso não quer dizer que você vai ter um transtorno porque tem personalidade. Existe até aquelas pessoas que dizem assim, fulano tem uma personalidade muito forte, fulano tem uma personalidade muito fraca, fulano não tem personalidade nenhuma. Isso são traços de personalidade, tá? Podemos também depois a gente gravar um vídeo falando sobre a diferença de traços de personalidade e transtorno de personalidade. Mas vamos lá. Voltando à esquizofrenia e ao borderline. A esquizofrenia, gente, é uma doença a qual ela leva o sujeito a sair da sua realidade, ou seja, dessa realidade que a gente vive social, para passar para uma realidade ideal. Ele cria uma realidade a qual ele acredita existir, somente ele vê aquela realidade, ninguém mais, mas ele acredita que aquilo é a sua própria existência, é a sua realidade, é o que ele vive. Então, isso é um transtorno. Existe cura? Não. Existe tratamento. O esquizofrênico consegue conviver em sociedade normal, casar, ter família? Sim. Dependendo da gravidade da esquizofrenia, dependendo do nível da esquizofrenia, o que acontece? O esquizofrênico, né? Todo esquizofrênico ele é psicótico. A esquizofrenia ela já é uma psicose. Tá? A verdade é essa. Então ele consegue fazer um tratamento multidisciplinar. Como é esse tratamento multidisciplinar? Entra medicações, que é pro lado da psiquiatria, né? Entra a psicologia, por isso que é tão importante a psicologia hoje conhecer como é que funciona a psicofarmacologia e a psicopatologia. É exatamente por isso, para que a gente possa
trabalhar o sujeito como um todo. A gente não vê o sujeito como patologia. A gente não rotula o sujeito porque ele tem esquizofrenia. Não. Ele é um sujeito em sofrimento. Aquele sujeito tem nome. Aquele sujeito tem família. Aquele sujeito quer uma vida. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar ele desse ideal, dessa ruptura da realidade e trazer ele para a realidade. Para isso, a gente precisa de um atendimento, de um acompanhamento, de um tratamento, né, multiprofissional, onde exista psiquiatra, psicólogos, talvez terapeutas ocupacionais, orientadores sexuais. Então, assim, a gente vai entrar com um todo, a gente vai cuidar do sujeito como um todo, tá? No borderline, já é um transtorno de personalidade, né? A característica do borderline é exatamente uma das maiores características, a impulsividade e a instabilidade emocional. O que é que a gente costuma dizer é que o borderline ele está sempre nas bordas, sempre muito intenso. A gente tem sempre que, como dizem aqui na nossa cultura popular, tá sempre que pisando em ovos. Por quê? Porque o borderline ele é aquele que ele identifica as coisas muito do jeito dele, muito peculiar. Por exemplo, eu posso estar conversando aqui com uma pessoa, paciente borderline, e ele tem uma compreensão da minha fala completamente diferente. Como, por exemplo, eu falar para o paciente: fulano, você não acha que exagerou um pouco nessa sua fala, né, que você realmente passou um pouco do limite, por isso a pessoa lhe respondeu de uma forma tão ríspida? E ele entender assim, olhar para mim e dizer assim: como assim? Você está achando que eu provoquei a briga, é isso? Você está achando que fui eu que sou culpado? Porque é outra característica do borderline. Ele sabe que passou dos limites, mas ele precisa de um culpado para aquilo. Eu só passei dos limites porque o fulano me fez passar do limite. Porque se ele não tivesse feito isso, eu não teria feito isso. Compreende? Já o esquizofrênico psicótico, não. Ele não sabe realmente o que ele está fazendo. Ele pode se autoagredir, ele pode agredir outras pessoas, não por uma falta de compreensão ou uma compreensão distorcida, mas é porque realmente ele entende que existe um risco à vida dele e um perigo. Ou seja, ele rompe com a realidade. No borderline, ele não rompe com a realidade. Ele sabe o que está fazendo. Ele só não consegue, dentro dessa impulsividade, ele não consegue enxergar as consequências dos atos. E é aí que cai o borderline. Porque quando ele passa a ter uma atitude, né, inclusive impulsiva, de agredir, de passar dos 300 quilômetros, como a gente chama, sem passar no sinal vermelho a 300 quilômetros e causar um estrago, causar um acidente grande, digamos assim, e aí que ele para e pensa: fui eu que fiz isso, e agora? E aí ele entra num processo depressivo muito grande, ele entra num processo de vitimização, ele entra no processo de se justificar, mas ele pode também entrar no processo de automutilação, de autodepreciação. Então, assim, ele vai dos extremos aos extremos muito rápido, né? E isso é uma característica da impulsividade e dessa instabilidade emocional do borderline. Então, para deixar claro aqui para vocês, a esquizofrenia, ela é o quê? Do grupo A, ou seja, do grupo do neurótico, psicótico, das esquizoides. O borderline ele é do grupo B, do grupo do transtorno de personalidade. Os dois precisam de medicação? Muitas vezes, sim. Os dois precisam de terapia? Sim, todos nós precisamos de terapia. Eles mais do que os outros, assim, que se ditos neuróticos normais, né, precisam sim. Infelizmente, o esquizofrênico que está na psicose, ou seja, que que rompeu com a realidade, que ele está, que a gente chama de surto psicótico, esse você não consegue tratar em terapia.
Você consegue primeiro tratá-lo com medicação, para quando ele voltar para o real, você conseguir tratar em terapia. Já o borderline, ele surta, mas no surto não sai do real. O surto é o surto mesmo da ira, da raiva, de colocar para fora aquela impulsividade. Mas isso não quer dizer que ele saia da realidade. Uma das grandes diferenças entre a esquizofrenia e o borderline é isso, que o borderline ele sabe o que está fazendo, o esquizofrênico ele não sabe o que está fazendo, tá? E aí, gostou de saber do assunto? Se gostou, coloca aqui teu comentário e acompanha o canal, tá? Nós Freud a Psicanálise, assim como o Insta Psicóloga Ismênia e Nós Freud a Psicanálise. Próximo papo vai ser sobre o quê? Bota aí tua sugestão. Fico aqui aguardando. Um abraço, gente. Até a próxima.